Oi pessoal, como é que vocês estão? Nós vamos trabalhar nessa aula gravada sobre a formação dos estados modernos nacionais e o chamado absolutismo monárquico, né? Que é o tema da primeira semana dos TETs, né? Dos planos de ensino tutorados, ainda referente à parte de história. Então vamos entender um pouquinho desse processo que levou à formação dos estados absolutistas, né, da formação dos primeiros estados absolutistas. Primeiro, final da Idade Média, você tem uma série de crises no século XIV, principalmente a peste negra, as chamadas guerras feudais, uma crise econômica na produtividade, né, dos alimentos, e um aumento dos impostos, dos preços dos alimentos, e principalmente uma superexploração da classe camponesa, tá? Que gerou uma série de revoltas sociais ou jaqueris, né? Que a população vai se revoltar contra a situação da superexploração que acontecia muito no processo feudal, né? Onde o camponês ele se esgotava produzindo cada vez mais produtos, pagava impostos, então havia uma diferença. Então esse resultado foi o fim dessa hegemonia, tanto da nobreza como também da igreja, né? A igreja ela vai perder seus privilégios, principalmente privilégios de nascimento, enfim. Então a igreja ela perde um pouquinho o seu status quo, né? O seu status social como uma instituição. E aí a nobreza ela vai se enriquecer com o processo aí de transição entre a Idade Média, principalmente as classes burguesas também que estão começando a se formar, né? Então você tem o fortalecimento e a nobreza ela vai juntar, ela vai unificar territórios. O que antes era descentralizado, né, fato aí descentralizado através do regime feudal, onde tinha os feudos, que eram propostas aí de organização descentralizada, passa a ser centralizado, onde você tem a figura de um rei, um nobre, né? Então a nobreza, o clero, eles vão se aliar, né? Apesar da igreja ter perdido o poder, você tem a aliança entre clero, nobreza, a burguesia vai se tornar também uma classe social aí, e o rei com total poder sobre a sociedade, né? Os feudos vão se unindo, né? Se unificando, e aí fica uma posição social de um nobre que ganha, que vence os conflitos e aí se torna rei, né? Então aí nós temos a sociedade, o Estado nacional, o Estado moderno, né? O chamado Estado absolutista do século XIV, finalzinho do XIV, início do XV, onde o rei se torna a figura mais importante aí. Então, as grandes reconfigurações sociais, a ascensão da burguesia, que se fortaleceu muito, né, com a questão do comércio, que vai se fortalecer principalmente com as cruzadas na Baixa Idade Média. Esse comércio entre Ocidente e Oriente vai reativar, e aí vai um fortalecimento desse grupo social, dessa classe social que visa o comércio, né? Principalmente o comércio ultramarino, né? Então ela se torna bem fortalecida. Há uma unificação, uma tentativa, por causa desse comércio fortalecido, de uma unificação monetária, uma unificação fiscal, territorial, né? Que nós já falamos, e aí administrativa também. Então há a figura dos reis, que se torna muito importante, né? Que antes eram figuras descentralizadas, reis que ocupavam alguns feudos, os feudos vão se unir, vão se centralizar, se tornando aí grandes estados, né? E aí você tem o fim do privilégio da igreja, né? A crise do poder da igreja, a igreja vai se aliar à nobreza e principalmente ao rei, e as revoltas populares, que devido à peste negra, né, que dizimou 1/3 da população europeia, a igreja perde aí o seu status quo,
como uma instituição poderosa, né? Como que a igreja deixou o surgimento da peste negra? Será que Deus não estava vendo aí em prol dos camponeses, principalmente, que se revoltaram, formando aí grandes revoltas populares, né? O discurso teocêntrico, onde Deus é o centro das coisas, eles perdiam uma força, principalmente no imaginário coletivo da população. E a população se revolta com a situação, pagando impostos, sofrendo com a crise econômica, sofrendo com as doenças, e aí você tem uma grave crise social, né? E aí tem a figura do rei para centralizar esse poder, de certa forma, para evitar que essas crises, essas jaquerris, esses conflitos populares permanecessem. Então o rei, ele se torna aí a figura muito imponente, onde o rei, ele detinha proteção, ele dava privilégios para certas classes, principalmente para os nobres, né? Fez uma aliança com a burguesia, criou aí um sistema financeiro chamado mercantilismo, né? Que é a busca de metais, pedras preciosas, que é o chamado metalismo, que é a busca também pelo comércio ultramarino, né? das especiarias. Então o rei faz essa aliança entre a nobreza e a burguesia, e ele que detém o poder. E qual seria a definição desse absolutismo monárquico, né? É a forma de governo baseado na centralização política do monarca, na unificação territorial, na qual a vontade sobrepunha-se à vontade do soberano, que ele era determinante aí para a organização de toda a sociedade. Exemplo, o rei, ele controlava, por exemplo, o preço dos produtos, né? Ele controlava o mercantilismo, que era a política econômica. Ele concedia privilégios para a nobreza, dava proteção aos nobres. Ele detinha o poder político, ele detinha o poder judiciário. Era ele que fixava preços de produtos, era ele que controlava a lei, era ele que julgava os crimes, principalmente mandava para a Inquisição ou não mandava para a Inquisição, que se tornou um aparelhamento do Estado. A Inquisição antes era da igreja, mas a partir do século XIV, XV, se tornou um aparelhamento do Estado, né? Então o rei tinha poderes e fez essa aliança e centralizou a política, o poder se tornou hereditário, passava de pai para filho, né? Aí as grandes monarquias formadas por uma família apenas. O rei, ele unificou a moeda, unificou a fiscalização, né, das leis, a fiscalização jurídica e principalmente delimitou os territórios, né? Então você tem grandes monarquias, vão nascer, como Inglaterra, França, Portugal e Espanha, que vão ser conhecidas como uma das principais monarquias europeias, né? Que vão se fortalecer aí com as coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, né? Eu vou explicar direitinho no finalzinho aqui, né? Quando Portugal e Espanha são bem específicos. E aí você tem a formação de cortes, da sociedade de cortes, né? Que é a nobreza que fica ali sugando o poder do rei, que fica junto com o rei, uma análise, uma relação simbiótica, né? Onde o rei, ele tinha privilégios, concedia a nobreza. Uma sociedade estamental, onde os privilégios eram definidos pelo nascimento. Então você nascia nobre, você morria nobre, você era camponês, você nascia camponês, você fazia parte da família do rei, você era também parte da nobreza, aquilo passava de pai para filho, é o chamado sangue azul, né? E o rei era praticamente uma representação de Deus na terra, que vai ser amplamente apoiado por filósofos, ideólogos, né, que vão fortalecer aí o poder do rei. No caso, você tem o Maquiavel com a questão do príncipe, né? O príncipe é aquele que bota ordem no caos, né? A questão dos fins justificam os meios, né? A guerra seria eficaz para manter o poder do soberano. Então ele apoia muito o poder do rei, né? Como um rei, como se fosse um poder divino, de acordo com Jean Bodin, né? Que é o direito divino dos reis. E você tem Thomas Hobbes
com a questão do Leviatã, o Leviatã, o monstro da Bíblia, que afirmava que o Leviatã era aquele monstro que rondava os oceanos, mas que era algo, um ser necessário para a ordem. Então, para todos esses aqui, o rei era um mal necessário, né? Aquele que controlava o poder e que tinha a centralização e que organizava a sociedade civil, né? Então, por exemplo, Maquiavel, com a questão dos fins justificam os meios. O Maquiavel afirma a necessidade de governo do rei como a vontade geral da nação. O rei é a vontade geral, ele expressa, né? E até o rei tem uma ética própria, de acordo com Maquiavel, porque os fins, aquilo que ele faz, justificam os meios para que ele atua, né? Seria a manutenção do equilíbrio. O rei é a manutenção do equilíbrio. É ele que controla o poder, é ele assim que ele é até assim bem divino, né? Ele que é ético, ele é ético da sua forma, né? Ele que controla o poder, é a vontade geral da nação, a nação que entregou o poder ao rei. Então ele é até acima do bem e do mal, porque ele é o rei, né? O Hobbes, Thomas Hobbes, que eu acabei de falar para vocês, que publicou um livro, né, o Leviatã, onde ele diz que em estado de natureza o homem é o lobo do próprio homem. Então, por esse motivo, ele deveria ser controlado por uma autoridade, né, a questão do Estado. Se você deixar o homem em sua natureza humana, ele vai rumo à destruição. Sem a presença desse Estado, do rei, essa presença forte, as individualidades, elas inviabilizariam a convivência social. Então, esse estado de natureza, o homem destrói o próprio homem. Então, isso é errado, isso é ruim. Então, precisa de um Estado forte para quê? Fazer com que controlasse esse estado de natureza. Então, o rei, ele é mau, ele é cruel, mas ele bota ordem no caos. Aqui a capa do primeira edição do Leviatã, né? Onde fala sobre a questão do Leviatã, o monstro dos mares. E Jean Baudin, né? Onde o poder do rei representa o poder de Deus, né, o Deus no céu e o rei na terra, né? Então o rei emanava, o poder do rei emana sobre Deus, né? Então seria a vontade divina. E aí vai se formar várias monarquias pensando aí que o rei, ele é a representação de Deus na terra. E aí você tem, para apoiar esse contexto de Estado Nacional, né, de formação das monarquias absolutistas, conforme eu falei, a política, a economia era baseada no mercantilismo, né, que eram medidas econômicas que garantiam que o Estado regularia todas essas ações, né? Todas as atividades praticadas pela burguesia seriam controladas pelo Estado. O Estado que controlava o preço dos produtos, né, que sustentaria a corte, que sustentaria o exército, uma sobrecarga aí de impostos, principalmente sobre a população camponesa, né? Então, o mercantilismo na base aí do mercado que está se formando. E aí o rei tinha que controlar esse mercado. E aí, o que valia a pena na busca, no controle desses mercados? O que valia era a busca de pedras preciosas, de metais, que é o chamado metalismo, a conquista de novos territórios, né, o colonialismo, destaque aí para Portugal e Espanha, que inicia um processo de colonização do Brasil, colonização da América Espanhola, a questão do comércio, que vai ser muito forte, principalmente de especiarias, e o forte intervencionismo do rei, é o chamado proteccionismo alfandegário, onde o rei controla todos os impostos, né? Controla o preço dos produtos, fala o que deve ser comercializado, o que não deve ser, que deve ser produzido, e também baseado aí no forte monopólio da conquista de territórios, no caso do Novo Mundo, né? O pacto colonial, onde existia colônia
no caso Brasil, vamos dizer assim, né, um exemplo clássico, e Portugal como metrópole. E a metrópole controlaria aí através do pacto colonial. A teoria da balança comercial favorável seria que deveria ser equilibrado todas as riquezas daquela nação, né? Então, assim, nem tanto metal, nem tanto comércio, existia aí um equilíbrio interno que o rei que controlava, né? Então, você tem aí uma economia mercantilista apoiando o poder do rei, que diz respeito completamente à história do absolutismo monárquico. O metalismo, que eram metais e pedras preciosas, aliás, diga-se de passagem, não se colonizava uma terra se não provasse que existia metais e pedras preciosas. O Brasil demorou muito tempo para ser colonizado, porque não existia, pelo menos não existia a questão dessas pedras preciosas, e aí era muito inviável investir na colonização do Brasil, só mais tarde que eles tentaram essa colonização. E aí você tem o chamado investimento também na França de indústrias, né? O início de umas manufaturas bem de cultura aí de móveis de luxo, de peruca, e o que tinha mais lucrativo, né, é a venda, o tráfico intercontinental de escravos. Portugal se valorizou muito, a nação cresceu muito com esse tráfico, porque Portugal tinha muitas colônias na África. E aí ela pôde fazer esse comércio. E aí quando o Brasil foi colonizado, né, iniciou-se o processo de colonização, esses escravos foram até o Brasil para iniciar a exploração econômica. E aí tinha o comércio triangular, que era o comércio feito com os escravos, né, que era bem lucrativo, e também o comércio, a exploração desses escravos para a produção da extração do pau-brasil, né, a questão da produção de açúcar, mais tarde a questão do ouro, nesses ciclos econômicos, né? Então era muito interessante a venda de especiarias, o tráfico intercontinental. Isso vai impulsionar os metais, as pedras preciosas, vão impulsionar o mercantilismo, e sempre com o controle do rei. Então você tem aqui, ó, o mercantilismo, né, que eram grandes barreiras alfandegárias definidas pelo Estado absolutista, que ó, o Estado absolutista está acima do mercantilismo, né, o rei controla o mercantilismo, e aí você tem barreiras alfandegárias, a expansão ultramarina, né, através das grandes conquistas, um aumento, né, consequentemente vai enriquecer, muitas nações vão enriquecer, e aí você vai ter um aumento da população, incentivo a pequenas manufaturas, no caso da França, com cobertismo, né? Qual que era a manufatura francesa? Móveis de luxo, indústria de peruca, enfim, né? E aí você tem um fortalecimento do poder do rei, tudo o rei é que controla, né? O rei é metais e pedras preciosas, ele que envia grandes esquadras para a conquista do novo mundo, né? Exemplo aí, Portugal, que enviou 13 navios para a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que era o objetivo deles era em Calicut, né, na Índia, fazer aquele contorno ali até o Cabo das Tormentas e chegando até a Índia. Porém, ele com um desvio, um percurso aí de rota, ele acha novas terras, né? E aí essa é a teoria a sustentada até hoje. E aí o Brasil, ele se torna uma colônia de Portugal. Então você tem o metalismo, a busca por metais preciosos e a tentativa de equilíbrio da balança comercial favorável. Não tanto menos exportações, né? Mais exportações e menos importações. Aí era a grande questão, né? Daí você tem países que vão se formar, como a Inglaterra, né? Que tem uma característica aí muito a monarquia inglesa, ela vai ficar muito submissa à burguesia, né? A burguesia inglesa, e aí eles vão
formado pelo parlamento, né? É uma especificidade aí da monarquia inglesa, apesar dela existir até hoje, ela é controlada por uma burguesia, por um parlamento, né? Então você tem uma diferença aí. Mas na França você tem um caso extremamente, um exemplo extremamente forte do que é uma monarquia, né? A monarquia Bourbon, que dominou parte da França, que dominou a França durante muito tempo, que vai acabar em Luís XVI. Mas aí você tem Luís XIV, né, o Rei Sol, é aquele que falava que l'état c'est moi, o Estado sou eu, onde ele produziu, ele criou um modelo de civilização, né? Criou vários palácios, abrigando aí a nobreza, todo o luxo da corte francesa. Enquanto isso, quem paga, né, a conta do luxo da nobreza eram os camponeses. É uma sociedade extremamente hierarquizada, valorizava muito o poder do rei e se tornou aí um modelo de civilização europeia, né? Destaque aí para o luxo de Versalhes, né? O Palácio de Versalhes, que mostrava todo o símbolo da corte francesa, né? E a França, no século XVIII, isso vai acontecer. A França, a desigualdade social promovida pelo Estado absolutista vai gerar aí uma crise, né, que nós vamos explicar mais para frente, chamada Revolução Francesa. E nós temos outro caso específico de monarquia absolutista, né, que são a Península Ibérica. Portugal e Espanha foram os dois países que desde o século XI expulsaram os mouros, né, da Península Ibérica e puderam se fortalecer como Estado-nação. Então foram os dois principais países que se formaram primeiro. E aí fortaleceu muito a monarquia, né? Então a coroa portuguesa, a coroa espanhola, né, pelos reis católicos aí, Fernando de Aragão, né, fortalecendo aí depois Portugal se fortalece também muito como monarquia e passa, enquanto os outros países estavam se formando, Portugal e Espanha já eram países fortes, né? Já eram monarquias absolutistas. E aí eles passaram a investir em grandes navegações, a investir no mercantilismo, né? Nessas buscas por metais e pedras preciosas, o comércio de especiarias, principalmente no Oriente, e aí a conquista de novas terras, principalmente no século XV e XVI, né? Então eram casos aí, fortalecimento. Portugal e Espanha tinha uma forte Inquisição, né, que o Estado português se apropriou da Inquisição, os reis portugueses se ampliaram, transformando aí na pedagogia do medo, né, para evitar que a população se revoltasse contra a coroa portuguesa. Então eles tiveram o poder aí da Inquisição, Espanha com uma Inquisição que matou mais de 3 milhões, e ao mesmo tempo a formação dos jesuítas, que faziam a catequização dos povos além-mar. Então olha só, o fortalecimento aí dos dois países, tanto Portugal quanto Espanha, se tornando aí uma grande monarquia absolutista, né? Depois Bragança, que vai assumir aí o poder de Portugal, os reis católicos lá, Fernando de Aragão, enfim, tornando aí dois estados extremamente absolutistas que vão investir muito na conquista de novos territórios, né? A Novo Mundo, no caso a América Portuguesa com o Brasil, a América Espanhola com o resto da América do Sul. E é isso, né? Fortalecimento das monarquias absolutistas, que vai durar até o século XVIII, com a Revolução Francesa, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, na próxima aula, a gente abre o chat para que vocês possam postar as dúvidas de vocês, vejam esse vídeo, façam as atividades do PET, né? A mão na massa, atividade mão na massa, e qualquer dúvida eu estou à disposição nos horários corretos da produção aí da construção aí dos PETs, tá bom? Um grande abraço, tô com saudade, muita saudade de vocês, e até a próxima aula.